Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos para a parte 3 da confecção dessa peça fofurenta. Bora lá? Então pessoal, hoje nós vamos para a parte 3 da confecção dessa peça lindinha e fofurenta. Aqui ela já está totalmente seca. Aqui já é no dia seguinte, né? Tá bem sequinha já, bem tranquilo de manusear. A cabecinha já tá bem durinha. Já está aí num processo bem legal da gente poder mexer sem se preocupar em danificar qualquer parte. Aqui nós vamos destacar a cabecinha do corpinho, porque nós vamos simplesmente fazer hoje a parte da sainha. E aí eu preciso manusear ela aqui, dei uma acertadinha aqui no arame galvanizado. E aqui nós vamos começar a fazer o detalhe dessa roupinha fofinha, dessa lindeza. Eu peguei aqui para poder mostrar para vocês o tule, que eu tinha até pensado em fazer com o tule, porém desisti. Aí esse que eu ia fazer com a de biscuit mesmo. Geralmente aqui no ateliê eu faço sempre com a massa de biscuit, as sainhas que eu gosto mais, mas como é bailarina eu tinha pensado em fazer com o tule. E esse topinho foi um topinho para presente, porque eu decidi presentear a mamãe da Laís, que a mamãe da Laís me abençoou com alguns presentes quando eu ganhei a minha bebê. E aí eu quis abençoar o primeiro aninho da Laís com esse topinho. Então foi a minha escolha, né? E aí eu não quis fazer de tule, eu decidi fazer de massa, como eu faço sempre aqui no ateliê mesmo. E aí nós vamos fazer então a saia no formato que eu geralmente confecciono aqui, que é muito fofinha. É um modelinho bem simples, mas bem legal de se fazer. Aqui eu acelerei só a parte aqui da parte de sovar mesmo a massa. Falei que eu não ia acelerar o vídeo, mas não estou acelerando as partes de confecção. Mas a parte de sovar não tem necessidade da gente manter normal, porque demanda muito tempo, né? Por mais que seria muito bom a gente ter essa noção aí, mas depois a gente acrescenta aí 1 hora e meia a mais, que é o tempo que a gente gasta sovando massa todas as vezes que a gente tira do pacote. Mas de qualquer modo, vamos fazer aqui a parte da confecção de modelagem mesmo, que é muito importante. Aqui eu já sovei bem a massa. Você viu que a minha mesa estava agarrando um pouquinho, porque essa massa aqui tá bem molinha, bem úmida. E aí, como eu não tinha tempo para poder ficar mantendo ela aqui ressecando, eu simplesmente passei o óleo na mesa para agilizar o meu processo e vou abrindo ela aqui o mais fininha que eu puder, sem rasgar, né? O mais fina que eu consigo abrir, por tratar-se de vestimenta, né? Que seria remetente a um tecido. O ideal é que ela esteja o mais maleável possível, mais fininha, para que possa ficar com um acabamento bem fofinho. Então aqui eu vou abrindo até onde eu vejo que dá, sem rasgar. E aqui eu vou pegar um cortador redondo. Eu tenho esse daqui desse tamanho, e uma espuminha para poder colocar ali a nossa peça para descansar. E aqui eu vou tirar a quantidade de saias que eu quero. Poderia ser com a parte das ondinhas, mas eu prefiro fazer com a parte lisa mesmo. Aqui eu vou tirar 3 círculos e vou guardar o restante da massa e vou tirar esses 3 círculozinhos que vão ser a sainha da nossa fofura. Aqui, para você ver o tamanho que ela vai ficar, eu uso esse círculo aqui porque a medida dele é bem útil para mim e dá bastante certo. Então você vê aí o tamanho da saia que você quer quando você for fazer o seu. É bom você já ter uma noção da medida que você vai utilizar. Aqui eu estou achatando e modelando as beiradinhas de cada círculo, afinando aqui para dar o acabamento, porque quando a gente tira ela fica com formato de corte, e o ideal é a gente deixar ela mais lisinha possível. Então eu vou aqui com a ponta dos dedos apertando em volta de todo o círculo, para que ele possa ficar com um acabamento mais fino e dar esse arzinho de volume mesmo, movimento para nossa peça. Eu vou fazer isso com os 3, com paciência e carinho sempre, que o nosso trabalho requer, precisa, né, necessita. E aos pouquinhos a gente vai alcançando aqui o resultado que a gente está buscando. Vou limpar aqui a minha mesa, retirar essas rebarrabinhas que fica quando a gente acaba cortando
com o cortador, mesmo com o olhinho, acaba ficando. E aqui eu vou começar a parte de colocar a nossa sainha no lugar. Gente, eu tô dublando esse vídeo aqui, é 00:10 e tem um galo aqui do vizinho cantando. Então se vocês estiverem ouvindo é porque ele canta bastante, mas não é nada que atrapalhe aqui o nosso vídeo. Aqui eu peguei o formato aqui da esteca e fiz esse detalhe desse jeito, porque nessa etapa aqui o meu ateliê estava todo fora do lugar e eu não estava com acesso ao meu cortador circular. Então eu fiz dessa forma aqui porque é o que eu tinha acesso em mãos, né, que era a minha esteca. Os meus outros cortadores estavam todos guardados e não estava tendo como eu utilizá-los aqui. Então eu fiz desse formato aqui, mas o intuito de qualquer modo é você tirar um círculo no meio do círculo, para que você possa anexar ele na cintura da boneca. Aqui eu peguei uma base de MDF que vai me dar sustentação aqui para manter ela em pezinha sem me atrapalhar. Poderia ser um isopor ou algo que você tenha aí melhor que vá sustentar a sua peça, mas eu preferi colocar aqui nessa base porque ia me ajudar mais. E aqui eu vou pegar o círculo, fazer o acabamento nele se for preciso, né? Mas aqui, gente, nós já fizemos. E aqui eu vou passar um pouquinho de água, vou umedecer. Como a nossa massa tá bem molinha, vocês viram que ela estava até agarrando na mesa, eu não vou usar cola aqui nesse momento, porque ela está muito úmida. Então se eu passar mais cola vai ficar mais melequento. Então eu passei aqui apenas água e vai ser suficiente para poder ativar a cola da própria massa e colar aqui no nosso bodyzinho. Lembrando que o bodyzinho já tá seco, mas a saia está bem úmida. Então, passando água no body, a gente consegue um resultado legal para poder unir as duas massas. E aqui eu vou encaixando da melhor forma possível e já vou dando leves apertões ali para poder já ir sustentando e segurando no bodyzinho. Eu vou pegar o pincel modelador, que é o que vai me dar ajuda aqui, vai me sustentar, me ajudar a unir as duas massas. E vamos começar um processo de paciência aqui, que é fazer com muito carinho essa etapa. Então aqui, bem na beiradinha, não é assim literalmente na beiradinha demais, mas uma quantidade bacana aqui, você vai unindo a parte da sainha com o body. Como tá com água, ela já vai automaticamente ficando umedecida, então ela já vai unindo aos poucos, né, vai grudando o biscuit no biscuit. A gente faz sempre na beiradinha, lembrando que essa aqui é apenas a primeira saia, então é a primeira camadinha dela. Não tem problema dar esse puxãozinho pra cima, lembrando que é até onde a gente vai manter, né, essa cintura. E aqui eu vou dando leves apertões na saia. Acabou que eu puxei um pouquinho aqui pro vídeo, mas agora eu voltei mais pro centro, dá pra você ver melhor. Eu vou aqui dando leves apertões, eu coloco o dedo embaixo e vou apertando com os dois de cima, tá vendo? Fazendo esse detalhe aqui desse movimento para deixar do jeitinho que eu quero para esse modelo, né? Claro que há outras formas de fazer sainha, outros modelos, mas aqui nessa bailarina eu quis fazer desse jeito e é o movimento que eu queria dar. Então aqui eu faço dessa forma, faço esse movimento aqui com os dedos, que vai dando o formato que a gente deseja, que a gente precisa para dar com o movimento, como se ela estivesse voando mesmo, né? E vou fazendo isso daqui em toda ela. Essa é a primeira camada, né? Que é a primeira sainha de baixo. Já tá ficando muito fofinha. Pra você ver que a massa tava bem molinha, mas quando a gente já faz assim, ela já vai armando aos poucos, né? O tempinho que ela ficou ressecando ali, enquanto eu fui abalando uma outra e ajeitando aqui a boneca, tá bem molinha ainda, pra você ver que eu vou passando a mão e ela ainda vai alisando, porém, ela já ficou ali bem armadinha. Mas claro que nós vamos precisar sustentar ela aqui pra ela secar aí pelo menos 24 horas, né? No formato que a gente deseja. Aqui eu já vou fazer essa aqui na mão antes de colocar nela, porque a primeira foi mais fácil de manusear. Agora essa daqui, como já tem uma base, eu já preciso dar uma leve marcaçãozinha nela antes de colocar,
para não danificar a de baixo, senão ela já começa a nos atrapalhar se a gente for fazer tudo de uma vez. Então a gente já faz uma leve marcação antes de colocar a segunda camada para nos auxiliar quando a gente for colocar aqui o movimento nessa segunda, sendo que a de baixo ainda tá molhada. Se você tiver tempo, você faz o seguinte: você faz a de baixo, espera aí um tempinho para ela ressecar, algumas horas, vem e faz a sainha de cima. Aqui eu já fiz as 3 de uma vez por causa da minha demanda mesmo, não foi possível esperar tanto, fazer etapa por etapa assim da saia, mas aqui, como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu já faço ela com mais frequência, eu já sei mais ou menos o jeito de deixar ela nesse formato sem danificar. Mas se você tiver com tempo e ainda não tiver tanta experiência, você pode esperar, faça uma camada, depois você vem, depois de algumas horas, vê que a de baixo tá ressecadinha, que não vai danificar, volta e faça outra camada com carinho, porque de qualquer maneira o biscuit que aí o nosso cuidado e o nosso contato e a mão na massa várias vezes, né, ao longo dos dias. Às vezes a gente gasta aí uma peça, se você for calcular certinho o tempo, às vezes 5, 6 horas numa peça, o tempo de confecção. Porém, o tempo de contato com ela é muito maior, né? Não são ali 6 horas, por exemplo, que você gasta para confeccionar de uma vez, 6 horas direto, do início ao fim. São 6 horas distribuídas aí entre 10, 12, 15, 20 dias, dependendo da peça que você estiver fazendo. Então, as nossas horas de confecção, na verdade, são divididas em dias, né? Porque cada dia a gente vai ali e dedica um pouquinho de tempo àquela peça. Então, é um contato diário maior do que o número de horas que a gente gasta, né, no total. Então, muitas pessoas não entendem isso, mas por isso que às vezes é até difícil calcular essa questão de horas, porque a gente precisa às vezes demandar mais a questão do formato do trabalho mesmo e gerar um padrão, né, pra gente já ter noção, para facilitar no cálculo. Se vocês inclusive tiverem dúvidas aí no cálculo, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo falando sobre precificação para vocês, como que eu precifico as minhas peças, né? Que o meu formato aqui pode auxiliar vocês. Aqui eu deixei a minha massa descansando um pouquinho no copo para ela manter úmida e não ressecar, porque eu precisei dar uma saída aqui para poder, nessa parte do vídeo aqui, para poder cuidar da minha bebê. Aí eu deixei ela no copo para que ela não ressecasse sem eu ver, porque senão eu não ia conseguir fazer esse movimento aqui que eu tô fazendo agora, porque eu não tinha sustentado ela da forma certa, só que eu precisei sair rapidinho, então não teve como deixar no jeito que eu deveria ter deixado. Mas aí, essa parte aqui eu coloquei dentro da vasilha, que eu deixo aqui também, as massas para não ressecar. E a boneca eu coloquei um copo por cima, um copo de plástico, para ela também não ressecar. E aqui agora eu vou fazer a terceira camada, terceira camadinha da saia. O mesmo processo das outras duas, a diferença é que essa aqui eu vou reduzir mais aí no acabamento dela, deixar o acabamento mais preciso e mais fino possível, porque já é uma parte aqui de cima. Por mais que eu vou fazer aí uma tirinha, mas é importante a gente deixar essa parte aqui o mais bem acabada possível, porque é ela que vai ser a porta de entrada visual, né? O acabamento inicial da peça. Ela ficou até um pouquinho maior do que as outras. Aqui aparentemente você olha assim, parece maior, mas é porque ela não tem o movimento do bumbum. Então, como ela já está reta aqui, ela aparenta ser maior, mas o tamanho do círculo é o mesmo, como você viu que eu tirei no cortador. Mas aqui ela vai aparentar ser maior mesmo. E aí a gente vai modelando aqui o movimento de uma e outra, oscilando o movimento das sainhas e montando aos poucos aqui do jeitinho que a gente quer, sempre apertando devagarzinho, de levinho com a ponta dos dedos e fazendo o movimento da saia que a gente precisa. E vai ficando uma fofurinha, né, gente? Um chamego. Eu fico apaixonada. Eu adoro fazer as sainhas com o biscuit assim, porque eu gosto do movimento que fica.
E o tecido é muito legal, é muito bonito, mas nem sempre a gente tem todas as cores e estampas e formatos disponíveis de tecido. E o biscuit a gente já modela ele do jeito que a gente quiser e do jeito que cabe na nossa realidade, né? Então eu gosto de fazer as roupinhas sempre com biscuit. Eu acho o tecido muito lindo, mas eu quase não trabalho com eles. Mesmo o tule, por exemplo, que é um modelo bem básico de tecido, mas eu prefiro fazer no biscuit mesmo. Poucas vezes quando eu faço no tule, eu colo ele sempre com cola lantejoula e cola instantânea junto. Nesse caso aqui. Mas como aqui tá sendo com o biscuit, foi colado puramente com água. Não colei nada com cola aqui nesse momento, até mesmo para não dar manchinha nem detalhe na nossa peça. Aqui eu tô fazendo uns leves risquinhos nela, como se fosse um movimentozinho de dobra, mas bem de levinho mesmo, bem fraquinho, só mesmo para dar um detalhe bem sutil. Essa parte aqui. Ali você pode ver que como eu saí para poder cuidar da minha bebê, ela ficou aqui em cima da outra na correria, eu não pude deixar ela secar do jeito que ela deveria. Então ela deu uma leve amassadinha ali atrás, mas aí nada que a gente não possa ajeitar, né? Deu para ir ajeitando aqui aos poucos. E quando ela estiver seca, ela vai ficar muito linda. E aí, esse caso aqui a gente tem sempre que vir olhando para não... porque o biscuit vai mudando, né? O movimento, a gente tem sempre que vir cuidando e alinhando o que tiver perdendo a marcação, porque não pode só simplesmente pôr pra secar e deixar. Você tem que vir cuidando aqui aos poucos e várias vezes para não perder o formato que a gente precisa que fique, tá bom? Então, pra você ver que eu já vim aqui, cuidei durante o processo de secagem, eu cuidei várias vezes também para que ela chegasse no resultado final. Porque o biscuit tem um comportamento muito diferente quando ele vai secando, o biscuit é muito forte, ele automaticamente vai repuxando e acaba tirando o formato do que a gente definiu, né? Do que cabia a nós, e aí se a gente não acompanhar a secagem fica muito diferente. E aqui já deixei mais ou menos do jeitinho que eu queria. Já aproveita, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber as outras partes também da confecção dessa fofurinha. E outros vídeos também incríveis e legais que eu tenho disponíveis aqui no canal. Aqui eu tô ajeitando ela para ela ficar o mais inclinadinha possível e a sainha também ficar bem legal no formato que a gente deseja. E aqui agora nós vamos fazer a parte do acabamento da saia. Vamos abrir aqui uma leve tirinha de massa na cor da saia ou na cor que você preferir, que eu vou abrir na cor da saia mesmo. Abrir ela aqui com a base acrílica, eu vou esticando com a mão e vou fazer um rolinho, achatar ele um pouquinho aqui. Eu achato ele um pouquinho na mesa para poder colocar ali na saia. Aqui eu não passei cola, a massa está muito úmida, não tinha necessidade. E eu vou apenas unir aqui com o acabamento. No lugar aqui, o detalhe do acabamento eu vou deixar para trás, porque aqui atrás eu vou colocar um lacinho. E aí a gente já meio que esconde a parte da emenda, né? Fazendo sempre com muito carinho, cortando aqui no lugar ideal. Aqui eu já vou fazer um leve acabamento também com o pincel. Não me lembro se eu pus um lacinho aqui, eu acho que eu coloquei um lacinho aqui, mas depois eu vou ver aqui, mas não me recordo. Mas de qualquer maneira eu fiz o acabamento aqui, vou dar o acabamento com pincel umedecido com água, que não vai nem parecer que aqui é a emenda.
Tanto por isso que eu já não lembro mais se eu coloquei o lacinho ou não, porque já não está nem parecendo que a emenda foi feita aqui. Mas de qualquer modo, é sempre bom a gente fazer esses acabamentos, dar esses detalhes que demonstram muito carinho e cuidado com a peça. E aqui eu vou passando água em volta, porque como eu não passei cola, eu vou passar água para poder unir uma massa na outra e umedecer ela o melhor possível que ela puder. Sempre ajeitando aqui onde nós fizemos um movimento, porque vai perdendo aqui o formato. Mas aqui ela tá bem fofinha, tá? Com bastante movimento. A nossa saia da bailarina, Laís. Muito fofa. Aqui eu vou colocar ela para secar com suporte de algodões. Eu uso manta acrílica, eu uso a espuminha e eu uso algodão. Sempre que eu vou fazer uma peça. Nesse caso aqui eu estava sem a manta acrílica, porque meu ateliê estava em reforma e eu não tinha acesso a ela aqui nesse momento. Então o que eu tinha mais acessível ali era o algodão. O algodão geralmente gruda um pouquinho, mas quando a peça está totalmente seca, você consegue retirar com um palito de dente úmido com o próprio algodão. Dá pra tirar sem danificar, sem deixar marca nem nada. Então, ele também não amassa a peça, então eu prefiro o algodão, gosto bastante. E aí aqui, pra você ver que saiu um pouquinho ali do formato, eu vou ajeitar e coloco o algodão para manter a peça na altura, no formato que a gente quer. E daqui ela vai secar aí por média de 24 horas para poder dar o formato adequado e a firmeza que a gente precisa para dar andamento na nossa peça. Então eu vou ficar por aqui com essa parte, vou deixar ela ressecando aqui e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a essa fofurice toda, colocar os bracinhos e os demais detalhes. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.